Nesse vídeo eu vou te dar 6 dicas para você conseguir tirar o seu anúncio da fase de aprendizado ou do aprendizado limitado dentro do Facebook Ads. Bora pro vídeo? Opa, tudo bom? Eu sou o James William e nesse vídeo eu quero te mostrar como que você faz para tirar o seu anúncio da fase de aprendizado. Vou te dar possibilidades do que você tem que fazer para conseguir tirar o teu anúncio dessa fase de aprendizado, ou se ele não conseguiu sair e atingiu aquele status de aprendizado limitado, como você conseguir recuperar essa campanha também e tirar ela desta fase. Mas antes, primeiro você precisa entender algumas coisas. E a primeira coisa que você precisa saber é o que é a fase de aprendizado do Facebook. Ou melhor, da meta, né? A fase do aprendizado é quando a meta ainda está aprendendo para quem que ela deve exibir os seus anúncios. Geralmente nessa fase o teu anúncio pode ter um desempenho meio instável e também ter custos de CPA muito altos, custos por aquisição ou custos por ação muito altos. Ou seja, aquele custo por ação realizada, seja um custo por clique ou um custo por compra do seu anúncio, ele pode ficar mais elevado do que o normal e ele pode oscilar bastante dentro desse período da fase de aprendizado. É importante você saber isso para não se apavorar e começar a fazer edições na sua campanha antes do tempo. Mas e quanto tempo ela dura? Quanto tempo leva para o seu anúncio sair dessa fase de aprendizado? E aí você tem que entender que não se trata somente de tempo. Essa é uma questão de relação entre tempo e resultado. Ou, nesse caso, tempo versus eventos de otimização que aconteceram dentro daquele período. A meta diz que são aproximadamente 50 eventos de otimização que devem acontecer dentro de um período de 7 dias para que o anúncio consiga sair da fase de aprendizado, para que a campanha consiga sair dessa fase de aprendizado. Então, quais que são esses eventos de otimização? Por exemplo, se você está fazendo uma campanha de conversão, uma campanha otimizada para compra, para de fato o evento de compra, quando a pessoa vai lá e dá o purchase. Então você precisa conseguir ativar dentro dessa campanha pelo menos 50 compras dentro de um período de 7 dias. A campanha só vai sair da fase de aprendizado quando ela atingir aproximadamente, não é um valor exato, dentro da documentação do Facebook está escrito exatamente dessa forma, aproximadamente 50 compras dentro de uma janela de tempo de 7 dias. Inclusive eu vou deixar link para todos os artigos e referências dentro da própria documentação da meta que eu for citando aqui, ok? Para isso aqui vai ter um link e acho interessante você dar uma olhada também nesses links para você entender muito bem. Tá, então agora você já sabe que para conseguir sair da fase de aprendizado você precisa conseguir 50 eventos de otimização dentro dessa janela de tempo de 7 dias. Mas e quando acontece essa fase de aprendizado? Essa fase de aprendizado ela acontece sempre que você cria uma campanha nova no Facebook ou quando você faz edições significativas nas suas campanhas. Então, sempre que você cria uma campanha nova, inevitavelmente essa campanha nova vai passar por esse processo, por essa fase de aprendizado, para aí sim ela começar a performar no seu máximo. Porém, quando você tem uma campanha que já está rodando, que de repente até saiu da fase de aprendizado, toda vez que você fizer uma edição dentro dessa campanha que o Facebook considere como uma edição significativa, ela vai voltar, vai retornar para a fase de aprendizado novamente, porque você fez uma edição nessa campanha que interfere na otimização dela. Mas tá, e quais são essas edições significativas que o Facebook está se referindo? Estou aqui com a própria documentação da meta que fala exatamente sobre quais são essas edições significativas. Eu vou deixar o link dela aqui também na descrição do vídeo para você poder consultar posteriormente. Mas basicamente qualquer alteração no direcionamento da sua campanha, quando você vai lá no conjunto de anúncios e altera o público que você está direcionando essa campanha, ela vai resetar e voltar para a fase de aprendizado. Qualquer alteração no criativo do anúncio, mudou alguma coisa no criativo do anúncio, vai reiniciar para a fase de aprendizagem. Qualquer alteração no evento de otimização, obviamente, se você mudar o evento de otimização, obviamente vai ter que aprender, a meta vai ter que aprender tudo de novo sobre a sua campanha. Ou quando você adiciona um novo anúncio dentro de um conjunto de anúncios,
Você já tem um conjunto de anúncios rodando, performando bem e você decide adicionar um novo anúncio dentro desse conjunto. Vai resetar e iniciar a fase de aprendizagem novamente. Quando você pausa um conjunto de anúncios por 7 dias ou mais, ou seja, você tem uma campanha que está rodando lá há um tempo, ela já saiu da fase de aprendizado, porém você pausa ela e deixa essa campanha parada por 7 dias ou mais. Ela vai resetar. Quando você reiniciar essa campanha novamente, ela vai voltar para a fase de aprendizado novamente e vai ter que passar pelo processo de aprendizado novamente. E, obviamente, quando você altera estratégias de lance dentro do seu conjunto. Existem algumas alterações que podem ser consideradas como significativas ou não, e nesse caso podem resetar a campanha ou não, de volta à fase de aprendizado. Por exemplo, quando você define um valor limite de gastos no conjunto de anúncio, ou quando você define ou altera um valor de controle de lance, ou quando você altera o orçamento. E aqui tem até uma observação. Quando você usa otimização de orçamento da campanha, ajustar o orçamento da campanha poderá fazer com que vários conjuntos de anúncios da campanha voltem para a fase de aprendizado. Ou seja, quando você está com o CBO ligado, com a otimização do orçamento de campanha ativo, se você faz uma alteração nesse orçamento, pode ser que ele faça com que ele resete vários conjuntos de anúncio à fase de aprendizado, porque ele vai tentar remanejar esses orçamentos novamente dentro das campanhas de anúncio lá, já que o CBO é definido a nível de campanha e ele faz a distribuição desse orçamento automaticamente para os conjuntos. Então, dependendo do tamanho da alteração que você faz, ela poderá fazer um reset na fase de aprendizado. Não quer dizer que vai fazer. Pode ser que sim, pode ser que não. As que estão aqui em cima, todas elas são significativas a ponto de resetar a fase de aprendizado. As que estão aqui embaixo podem ou não resetar, dependendo do tamanho da alteração que você fizer. Se for uma alteração muito relevante, por exemplo, a do orçamento, for uma alteração muito grande no orçamento, você confunde o algoritmo e ele tenta começar a aprender tudo de novo sobre a campanha. Se você faz aumentos de orçamento bem pequenininhos ali, ele não vai confundir o algoritmo, ele vai conseguir ir escalando isso sem precisar resetar a campanha para a fase de aprendizado novamente. Entendido? Mas e se a minha campanha não sair da fase de aprendizagem? O que vai acontecer com ela? Ela entra num status chamado aprendizado limitado. Quando ela não atinge essa meta de 50 eventos de otimização dentro do prazo de 7 dias, a sua campanha vai continuar rodando, performando normalmente, porém ela entra no estado de aprendizado limitado, que significa que o Facebook não conseguiu atingir a meta para conseguir aprender mais sobre essa campanha e otimizar ela da melhor forma possível. Isso pode ocasionar em campanhas que geralmente apresenta resultados inferiores ou custos mais elevados de CPA, custo por ação mais elevado. Significa que, de repente, você analisa e mesmo ela estando em aprendizado limitado, ela está boa, está dando resultado bom, está dando retorno bom. Mas, se ela está em aprendizado limitado, significa que ela poderia ser melhor. Ela poderia estar performando melhor, porque o Facebook não conseguiu a meta dos eventos dentro do período de 7 dias para conseguir otimizar isso ainda mais e melhorar ainda mais os resultados que essa campanha pode trazer. Mas enfim, sabendo de tudo isso, como fazer então para sua campanha sair da fase de aprendizado ou sair do status de aprendizado limitado? Bom, antes de eu te responder e te dar 6 dicas que vão ajudar a resolver esse problema, eu quero dar um recadinho importante. Dentro de Facebook Ads, por exemplo, você sabe que existem algumas regras, algumas coisas que você precisa ter para conseguir anunciar e evitar bloqueios, e se tiver bloqueios, você também conseguir suporte do Facebook para resolver esses bloqueios. Uma dessas coisas é ter um domínio próprio e um site da sua empresa para você conseguir fazer a verificação do negócio. Porque hoje, atualmente, somente negócios verificados conseguem ajuda do suporte para conseguir um desbloqueio ou uma solução para contas restritas, por exemplo. Só que você só consegue um negócio verificado dentro do Facebook Ads, dentro da meta, se você tiver um domínio próprio e tiver a documentação da empresa, etc.
Então, se você precisa de um domínio próprio, registrar um domínio próprio e ter um site para poder fazer a verificação do negócio dentro do Facebook, eu indico a Hostinger. A Hostinger é a nossa parceira oficial aqui do canal e eu vou deixar um link aqui na descrição para você poder acessar os serviços da Hostinger. Lá você vai encontrar registro de domínio e a melhor hospedagem de sites possível, com o melhor custo-benefício para você poder criar suas landing pages ou simplesmente criar uma página com domínio próprio para conseguir verificar o seu negócio no Facebook. Lembrando também que você precisa de um e-mail dentro do domínio próprio. Se você precisar de um e-mail profissional aproveitando esse mesmo domínio próprio, a Hostinger oferece esses serviços de e-mail também. Então aproveita o link da descrição aqui que você vai acessar o site da Hostinger e conferir os serviços que podem ajudar nessas questões do Facebook Ads. Beleza? Mas então vamos lá. Quais são as 6 dicas que eu tenho para te dar para você conseguir sair dessa fase de aprendizado do Facebook? A primeira delas é que o seu público tem que ser grande o suficiente. O pessoal às vezes acaba errando e na hora de fazer a segmentação acaba afunilando tanto o público que fica com um público muito restrito. E mesmo que você tenha um bom orçamento de campanha, você não consegue fazer ele sair da fase de aprendizagem, porque o público é muito pequeno para você conseguir atingir aquelas 50 ações, aqueles 50 eventos de otimização. E você não consegue sair da fase de aprendizado nunca. Então, já com o meu gerenciador de anúncios aberto aqui na etapa de conjunto de anúncios, que é onde a gente define o nosso público, eu vou te mostrar um erro bem clássico que as pessoas cometem e que você tem que prestar atenção para não afunilar demais o seu público. Quando você faz um direcionamento detalhado aqui nos seus anúncios, geralmente as pessoas vêm aqui e começam a colocar segmentações. Vamos por exemplo, aqui fotógrafo. E aí eu vou dar uma dica bem interessante aqui. Teve uma pessoa no meu canal aqui em algum vídeo que comentou como eu faço para segmentar, por exemplo, para fotógrafos. É por isso que eu estou usando isso daqui. Porque quando eu tento, eu acabo atingindo pessoas que têm interesse em fotografia e não fotógrafos em si. Então, geralmente a pessoa que tem interesse em fotografia é um tipo de pessoa. O fotógrafo, ele tem outros tipos de interesse. Então aí você não vai segmentar por interesse. Você simplesmente presta atenção aqui na frente, ó. Você busca por cargos. Então, o primeiro cargo de fotógrafo que eu encontrei aqui foi fotógrafo publicitário. É um cargo e não um interesse. Então, ele é um fotógrafo. Eu vou marcar esse cargo aqui. E aí, quando você escolhe alguma coisa, você pode pedir aqui sugestões para as próximas segmentações. E aí você vai encontrar segmentações que você normalmente não consegue encontrar porque elas estão em inglês. Então, eu tenho aqui, ó, fotógrafo como cargo, mas ela está em inglês. Vai funcionar do mesmo jeito. É um fotógrafo. Então você começa a selecionar as segmentações que tem aqui que fazem sentido, como cargo, como empregador, por exemplo, pode fazer sentido também. Ó, fotógrafo de casamentos, um wedding photographer. E aí você tem várias opções aqui de segmentação para cargos. Evita as de interesse, por quê? Porque uma pessoa interessada em fotografia, uma pessoa interessada em fotógrafos, não é um fotógrafo, entendido? Mas vamos lá, eu estou selecionando aqui algumas opções de segmentação e você começa a observar aqui a mudança no tamanho do meu público. Ó. Conforme eu vou mudando aqui, adicionando as opções, o meu público pode ir crescendo. Bom, pode ver que eu consegui subir o meu público aqui para até 39.600 pessoas. Então eu tenho um público razoavelmente amplo, ele está verdinho. Então já é um público que provavelmente eu conseguiria tirar da fase de aprendizagem. Quanto maior o meu público, melhor nessa questão, mas sempre dentro da segmentação que faz sentido para você. Então eu coloquei todos os fotógrafos aqui, mas o que as pessoas às vezes acabam fazendo e acaba limitando demais o público? Você sabe que quando eu coloquei aqui direcionamento detalhado, então pessoas que correspondem a essas segmentações que eu coloquei aqui embaixo, a esses cargos que eu inseri aqui embaixo, não significa que a pessoa precisa ser todos eles, ela precisa ser algum deles. Ela pode ser um CEO, photographer, um fotógrafo publicitário, etc, etc. Não precisa ser todos eles, qualquer um deles. E aí quanto mais eu vou inserindo aqui, mais eu vou ampliando o meu público. Só que você pode limitar também esse público quando você clica aqui, ó, em limitar público e adiciona outras segmentações aqui também. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, empreendedorismo, veja o quanto o meu público já reduziu aqui para 29.600, ou seja, significa que a minha segmentação, o meu anúncio vai ser direcionado para um público se esse público for alguma dessas coisas que eu selecionei aqui em cima e também combinado com empreendedorismo. Então ele tem que ter algum dos cargos que eu direcionei aqui em cima, lembrando que na segmentação eu escolhi só cargos,
e também tem que ter interesse em empreendedorismo. Então eu estou limitando o meu público. Se ele for só um fotógrafo, mas não tiver interesse em empreendedorismo, ele não vai entrar na minha segmentação. E é por isso que eu limitei o público, eu acabei reduzindo o tamanho desse público. Se eu tiro essa segmentação, ó, eu aumento em quase 10 mil a possibilidade de público que pode ser atingido aqui. Então você tem que cuidar com essa limitação ou com essa exclusão de públicos aqui para não limitar demais. Ela precisa ser usada? Precisa, dentro do que faz sentido dentro da sua segmentação. Mas não exagere nisso aqui para você não ter um público muito restrito e, portanto, por conta desse público muito restrito, você não conseguir sair da fase de aprendizado. Um outro grande problema que causa essa dificuldade em sair da fase de aprendizado ou até o aprendizado limitado é você utilizar muitos conjuntos de anúncio dentro de uma mesma campanha. O pessoal às vezes faz um montão, faz lá uma campanha com 5 conjuntos de anúncios e testa lá dentro desses 5 conjuntos de anúncios 5 públicos diferentes. Só que aí você está fragmentando demais o seu orçamento vai ficar pequeno demais para conseguir fazer com que esses conjuntos de anúncio atinjam as 50 otimizações dentro do período de 7 dias. Você fica com pouco orçamento porque você pulverizou o seu orçamento entre vários conjuntos de anúncio. E um outro fator é a sobreposição de públicos. O pessoal faz os seus públicos lá, coloca 5 conjuntos de anúncio, direciona 5 conjuntos de anúncios para 5 públicos diferentes que ele criou, mas não se atenta em saber se existe sobreposição de públicos dentro daqueles 5 conjuntos de anúncios. Como assim sobreposição de públicos, James? Quando um público está dentro de outro público também. Vamos ver na prática, dentro aqui do gerenciador de anúncios, como encontra essa sobreposição de públicos e como ela funciona. Então aqui no meu gerenciador de anúncios já aberto, eu vou abrir a ferramenta de públicos, numa nova aba, e eu já deixei até um exemplo preparado para ficar mais fácil de você entender. Vamos supor que eu tenha um público A e um público B. O público A tem aproximadamente 28.900 pessoas, o público B tem 16.300 pessoas. E se eu fizer um conjunto de anúncios direcionando o meu anúncio para o público A e um conjunto de anúncios direcionando o anúncio para esse público B dentro da mesma campanha? O que pode acontecer aqui e interferir na fase de aprendizado? Pode acontecer que um desses públicos já esteja dentro de outro público ou boa parcela deles esteja dentro do mesmo público. Vai acontecer que eu estou tentando direcionar 2 anúncios para o mesmo público e isso vai interferir nos meus resultados, vai interferir nos custos dos meus anúncios e vai interferir também no aprendizado da campanha. Como que eu faço para saber se dentro do público A existe o público B ou se dentro do público B existe o público A? Basta eu selecionar os 2 públicos que eu quero testar a sobreposição e vou clicar aqui em cima em mostrar sobreposição de público. Aí você já percebe no gráfico aqui, ó, o meu público A é o público maior, que contém 28.900 pessoas. O meu público B tem 16.300 pessoas. E você pode perceber que dentro do meu público B, 56% das pessoas também fazem parte do meu público A. Ou seja, se eu fizer os anúncios, fizer 2 campanhas direcionando para esse público, eu vou ter 56% de sobreposição. Porque boa parte do meu público A está dentro do meu público B. Já se eu alterar e inverter isso daqui, você percebe que todinho o público B está dentro do público A também. É uma sobreposição de 100% de público. Ou seja, o meu anúncio, a minha campanha, o meu conjunto de anúncios que está direcionando para o público B vai ser completamente afetado pela campanha de anúncios que está direcionando para o público A, porque o público B está completamente dentro do público A. Então eles estão repetindo, a campanha de anúncios está sendo direcionada para essas pessoas mais de uma vez. São 2 campanhas direcionadas para a mesma pessoa. Eu vou acabar competindo no leilão com meu próprio anúncio. 2 anúncios meus, 2 conjuntos de anúncios meus vão competir. E isso vai interferir no resultado da minha campanha e vai interferir também no aprendizado dessa campanha, na fase de aprendizado. Com certeza, se eu colocasse 2 conjuntos de anúncio dentro de uma campanha direcionando para esses 2 públicos aqui, eu teria dificuldades para conseguir sair da fase de aprendizado do Facebook. Ou eu teria um aprendizado limitado. A terceira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa definir um orçamento realista para a sua campanha. Então você vai colocar a sua campanha para rodar, vai deixar ela rodando por um período, não vai fazer edições. Essa é uma das coisas e eu vou explicar um pouco mais adiante.
E aí depois você vai analisar a sua campanha, analisar qual é o custo por resultado que você está tendo nessa campanha para poder definir um orçamento realista. Se você tiver um orçamento muito baixo, você não vai conseguir sair da fase de aprendizado, porque você não tem grana suficiente, você não tem combustível no carro suficiente para chegar até o final da corrida. Você precisa ter orçamento suficiente para conseguir sair dessa fase de aprendizado, para o Facebook conseguir ter a quantidade de conversões necessárias, a quantidade de eventos de otimizações necessárias para conseguir começar a otimizar a sua campanha. E como eu faço para saber se eu tenho orçamento suficiente ou para definir um orçamento suficiente? Então vamos lá. Analisando aqui no gerenciador de anúncios, eu deixei duas campanhas fixadas aqui no topo, já são campanhas bem antigas, mas que tem dados aqui que eu posso exemplificar isso de forma mais fácil para você. Eu tenho uma campanha aqui que ela rodou por um período e eu consegui identificar que ela estava gerando um custo de quase R$21 por compra. Cada vez que alguém comprou um produto meu através dessa campanha, gerou um custo por resultado de R$21. Vou arredondar aqui para R$21, né, para ficar mais fácil a gente fazer a conta, certo? Então você roda a sua campanha por um tempinho para conseguir descobrir qual é o custo que ela está dando, antes de tomar a decisão de alterar alguma coisa, mesmo que ela não tenha saído da fase de aprendizado ainda, tá? Eu recomendo que você espere pelo menos 7 dias, mas eu vou falar sobre esse prazo mais adiante. Então tá, meu anúncio não saiu da fase de aprendizado, passou 7 dias, não atingiu as 50 conversões, mas eu já tenho esse dado, já tenho essa informação de qual está sendo o custo por compra dessa campanha. Ah, não está aparecendo, James, no meu gerenciador de anúncios essa coluna aí, custo por resultado. Como eu faço? Você vai vir aqui, nesse botãozinho aqui, vai rolar a tela lá embaixo e vai encontrar personalizar colunas. E aí você vai digitar aqui em cima, custo, já vai aparecer em primeiro lugar custo por resultado. Basta você ativar ela e posicionar ela aqui aonde você quer e aplicar. A minha já está aparecendo ali, então eu não preciso fazer isso. Então tá, agora você já tem a coluna e já sabe que para cada compra realizada você gastou R$21, aproximadamente gastei R$21. Como que eu sei qual que é o orçamento suficiente que eu preciso agora alterar nessa campanha para conseguir sair da fase de aprendizado, já que ele não saiu da fase de aprendizado ou entrou na fase de aprendizado limitado? Você vai fazer uma conta bem simples. Eu vou abrir a calculadora aqui. Eu sei que eu estou gastando R$21 para conseguir uma conversão, uma compra. Quantos eventos de otimização eu preciso para conseguir sair da fase de aprendizado? 50 eventos. Então eu vou fazer aqui 50 vezes R$21. Eu sei que eu preciso de um orçamento de R$1.050 numa campanha rodando por 7 dias para conseguir sair da fase de aprendizado. Não significa que é um valor exato, porque lembra como eu falei, enquanto a tua campanha estiver na fase de aprendizado ou em aprendizado limitado, esse valor do custo por resultado oscila bastante. Então é apenas uma média para você ter uma referência de valor que você precisa investir. Eu colocaria um valor a mais, por exemplo aqui, por conta dessa oscilação, eu jogaria uns R$1.500. Mas tá, você chegou num valor referência, você sabe que para conseguir as 50 otimizações dentro dessa campanha, aproximadamente você precisaria de um orçamento de R$1.050 dentro de 7 dias. Isso significa quantos reais por dia na campanha? Basta eu dividir esse valor por 7, que são os 7 dias, para conseguir as 50 otimizações. Então eu precisaria de um orçamento diário de pelo menos R$150. Eu estou falando aproximadamente, pode ser mais, pode ser menos, porque enquanto a campanha está na fase de aprendizado, esse valor oscila. Mas aí você já tem uma referência, para quem não tem nem noção, não tenho nem noção de quanto de valor eu tenho que pôr aqui para conseguir fazer essa campanha sair do aprendizado, aqui você já sabe como descobrir uma referência. Precisa ler os dados da sua campanha, que rodou por algum tempo ainda e não conseguiu sair da fase de aprendizado, e aí a partir dessa leitura você faz essa conta aqui e faz o cálculo de um valor aproximado, um valor estimado que você precisa. A quarta coisa que você precisa para sair da fase de aprendizado é espera para editar suas campanhas. Não sai editando suas campanhas o tempo todo. O pessoal às vezes não espera, faz o anúncio agora, de manhãzinha, quando é o fim da tarde ele já está editando a campanha de novo. Não deu resultado, não fez nenhuma venda ainda, já está editando. No mesmo dia ou no dia seguinte já está editando a campanha.
Não faça esse tipo de loucura. Cada vez que você edita a campanha, você atrasa o período de aprendizagem. Cada vez que você faz uma edição significativa, como eu expliquei lá no início, você zera o período de aprendizagem e começa tudo de novo. Então espere pelo menos 7 dias, é a recomendação da Meta, que é esse prazo de 7 dias onde tem que acontecer as 50 conversões. Ah, mas está muito longe de acontecer as conversões. Dane-se, espera passar os 7 dias. A hora que passar os 7 dias, você vai ter os dados suficientes para você conseguir fazer aquela leitura que eu acabei de te ensinar agora. E aí você estima e analisa se o teu público está pequeno demais, se você precisa de mais orçamento, do quanto mais de orçamento você precisa, etc. Mas não faça edições antes desse período. Não fique editando as campanhas feito um louco. Entra todo dia para analisar? Entra todo dia para analisar, mas não caia na tentação de ficar editando porque você vai só piorar a situação. E a quinta coisa que você precisa saber para não cair, não ficar no aprendizado limitado ou sair da fase de aprendizado é que se você já seguiu todos os passos anteriores, todas as 4 dicas anteriores que eu acabei de te dar e mesmo assim a sua campanha não saiu da fase de aprendizado, a sua campanha ficou em aprendizado limitado, então você muda o seu criativo. Quer dizer que o criativo da sua campanha não casa com a sua audiência. Tem algo errado no criativo, ele não está comunicando a mensagem correta para a sua audiência. Então você refaz o criativo, tendo em mente que alterar esse criativo vai resetar a fase de aprendizado novamente e você vai esperar mais 7 dias para daí poder ver o resultado que isso vai dar. E por fim, se nada disso deu certo, você muda o evento de otimização. Às vezes você está usando um evento de otimização muito difícil de conquistar. Você está querendo otimizar direto para compra, mas para aquele público você não está conseguindo otimizar para compra, você não está conseguindo obter as 50 compras necessárias dentro do período de 7 dias para tirar a tua campanha da fase de aprendizado. Então você sobe um pouco no funil esse evento de otimização. Ao invés de colocar, por exemplo, a compra, coloca o adicionar ao carrinho, que é algo mais fácil. É mais fácil as pessoas adicionarem o carrinho e não comprarem do que chegar até o final do funil de fato e realizar a compra. Aí você muda o evento de conversão para um evento mais fácil de ser atingido e aí provavelmente a sua campanha vai conseguir sair da fase de aprendizado. E aí, você já conhecia essas dicas? Essas são dicas inclusive orientadas pela própria Meta. Eu vou deixar o artigo aqui da própria Meta oficial onde diz essas orientações. Tem inclusive mais orientações. Essas para mim são as mais relevantes e mais importantes e eu quis trazer uma forma mais simples para você conseguir entender. E me diz aí, você sofre com esse problema de aprendizado limitado nas suas campanhas? Tem muito disso nas suas campanhas? Sabia e segue alguma dessas dicas aqui? Já conhecia essas dicas? Coloca nos comentários. E se você viu essas dicas agora e vai aplicar nas suas campanhas, volta aqui depois e coloca para mim para eu saber se deu resultado para você, se você conseguiu aplicar isso, conseguiu identificar algum desses problemas nas suas campanhas e conseguiu melhorar os resultados aplicando essas dicas. Valeu? Um grande abraço e até a próxima!